Estamos de volta mais uma vez para responder mais perguntas dos brasileiros no Amigo Gringo. Can I call you back? Okay, thanks. Responde. A primeira pergunta é do Felipe Ulen. Amigo Gringo, sou de Curitiba, no Paraná. Gostaria de saber se fui mal atendido, posso não pagar a gorjeta sem ser um puta babaca? Nossa, a gente esqueceu de mencionar isso no vídeo sobre gorjetas. Excelente pergunta. Em casos tipo táxi, acertou. Não deixa gorjeta. Mas no restaurante, o problema com não deixar gorjeta é que o garçom pode pensar que você esqueceu, ou sendo estrangeiro, você é o puta babaca e não ele. O jeito nova-iorquino de mostrar que não gostou do serviço é deixar uma gorjeta ruim, tipo 5% ou 10%. Se você for realmente maltratado, fale com o gerente ou xingue o restaurante numa crítica online. Falando em xingar, a Camila Cristina escreveu: Amigo Gringo, vou passar 3 semanas em Nova York, porém tenho um receio quanto ao meu sobrenome, que é Fuki. Como o povo irá reagir a isso? Aqui no Amigo Gringo somos muito sensíveis. Não zoamos as pessoas por causa do nome, isso seria ofensivo. Deixa eu só pensar, ou seja, você é Fuki, o que em inglês seria fuck you. As pessoas vão brincar mesmo, eu acho. Até o agente de imigração quando você chegar. Tem 2 escolhas. Primeiro, pode falar algo antes, tipo, olha meu sobrenome, que absurdo, né? Aí fica sem graça ele fazer piada. Segundo, pode cancelar a viagem para Nova York e visitar um país que não seja de língua inglesa, tipo, sei lá, Panamá. Eu sei o que pode fazer. Fuki, você chega na capital do Panamá e pega uma buceta para uma cidade bem bacana nas montanhas. Como chama essa cidade mesmo? Lembrei. Boquete. Próxima pergunta é do Renato Meneghello. Ele escreveu: o que fazer se um taxista recusar te levar a algum lugar por ser perto demais? Boa! A lei indica que o taxista tem que te levar a qualquer parte da cidade em qualquer momento. Se ele recusar, insiste, falando que é a lei. Se ainda não quiser, anota o nome dele e o número da licença dele, tem sempre lá dentro do táxi, e fala que vai ligar para 311 para denunciar ele. Se ele ainda recusar, pode ligar mesmo. Tem opção até de fazer denúncia em português. Depois, sai do táxi e caminha, seu preguiçoso. Agora, o Christian Gabriel escreveu: qual é a primeira coisa que você me sugere fazer assim que eu chegar em New York City? Tirar o cinto de segurança. Sem fazer isso, vai ser bem difícil sair do avião. Wall Street English, deitado no inglês, oferece. Qualquer dúvida sobre Nova York, escreve nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal, tá? Ok. A última pergunta de hoje também é nossa aula de nova-iorquês e vem do Chibão. Chibão escreveu: Amigo Gringo, tenho uma dúvida. Os americanos falam muitos palavrões? Você pode falar sem problemas, como nos filmes? Mas sobre palavrões, porra, que legal! Os nova-iorquinos falam muitos palavrões, mas sempre recomendo para estrangeiros não xingar em inglês enquanto está aqui. Por quê? É que as pessoas não sentem o peso de um palavrão em outro idioma. É comprovado que o cérebro processa de forma diferente. Tibão, vou te xingar 2 vezes, você me fala qual você sente mais. Fuck you, Tibão. Vai se fuder, Tibão. Mesma coisa, mas a versão português parece mais forte, né? E para nós é o contrário. Outro problema é que você não sabe em quais contextos os termos são aceitáveis. No Facebook, meus amigos brasileiros sempre usam palavrões em inglês, tipo ou pensando que é bem cool, mas para nós parece bem adolescente. Então, de novo, eu recomendo não usar palavrões nunca enquanto você está em Nova York. E se não concorda,
Fuck you.